Existem vários processos para a produção de biodiesel. A escolha do melhor processo deve avaliar o custo, sendo que para todos os combustíveis, o valor de referência para saber se o processo é economicamente viável ou não é o valor do barril de petróleo. Nesse sentido, o custo das matérias-primas passa a ser muito importante. Além disso, temos que ter em mãos as análises de caracterização dos óleos, tais como perfil graxo, índice de acidez, índice de iodo, índice de saponificação, índice de peróxido, entre outros, para podermos avaliar qual é o melhor processo. A produção do biodiesel se baseia na reação de transesterificação. O que é um triglicerídeo? O triglicerídeo são os ésteres do glicerol derivados de ácidos graxos. A reação de transesterificação é a reação que ocorre entre esse triglicerídeo, que é formado pelo óleo vegetal, um álcool de cadeia pequena, que pode ser o metanol, o etanol e outros, na presença de um catalisador com aquecimento ou sem aquecimento. Esse catalisador pode ser um catalisador ácido ou básico. O produto gerado vai ser a glicerina e o derivado alquil-éster derivado, então, destes ácidos graxos. Assim, podemos fazer um fluxograma da reação de transesterificação, onde teremos os triglicerídeos, o álcool, o catalisador e com o produto o glicerol e os ésteres alquílicos, que são denominados biodiesel. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um destes reagentes e dos produtos também dentro do processo de produção de biodiesel. No Brasil, existe uma infinidade de óleos vegetais que podem ser utilizados para a produção de biodiesel, pois somos um país muito ensolarado e por isso temos uma diversidade muito grande de oleaginosas. Alguns deles estão mais presentes em algumas regiões do Brasil, como por exemplo, podemos citar o algodão, o girassol, o amendoim, a soja, a mamona, a palma, que já são mais conhecidos, mas temos outros como a macaúba, o pinhão manso, o crambe e outros que não são tão conhecidos assim. Além disso, temos os óleos de origem animal, provenientes dos animais como óleo de peixe, baleia e no Brasil em particular o sebo bovino. A caracterização da matéria-prima é muito importante do óleo vegetal. Então a gente tem que se ater à sua composição química, que é a composição em termos de teores de ésteres alquílicos, a acidez desse óleo, que vai influenciar na rota sintética que a gente vai escolher, o índice de iodo, que vai me dar o número de insaturação desse óleo, para poder saber se esse óleo é mais insaturado ou menos insaturado. O índice de saponificação, que vai me dar o tamanho médio da cadeia desse óleo vegetal. E o índice de peróxido, que vai me falar acerca da qualidade desse meu óleo vegetal. Se ele está mais oxidado ou menos oxidado. Continuando a caracterização da matéria-prima, nós temos que pensar nas propriedades físicas que esse óleo tem. Essas propriedades físicas são feitas a partir de algumas propriedades físico-químicas do óleo, como poder calorífico, que vai me dar o poder de combustão desse óleo vegetal, o índice de cetano, que está associado seria como se fosse a octanagem na gasolina, mas é no diesel, a sua curva de destilação, para a gente saber como que este óleo é destilado, a sua viscosidade cinemática, que tem a ver com a parte de fluidez do óleo vegetal, e o ponto de névoa, que tem a ver com
em que temperatura esse óleo começa a se solidificar. Dentro dos tipos de álcools, voltando lá no fluxograma atrás, a gente pode ver que existem vários tipos de álcool de cadeia pequena que podem ser utilizados na rota sintética do biodiesel. Aqui a gente pode ver que temos, além do metanol, outros álcools, como o etanol, o propanol, o butanol e o álcool amílico, que podem ser utilizados na reação de transesterificação. No Brasil, pela abundância do etanol e pelo seu menor valor com relação aos outros álcools, há um interesse maior na sua utilização no processo de produção de biodiesel. Sendo que muitos produtores, eles misturam o metanol e o etanol para que a reação tenha um melhor rendimento e que seja mais fácil na parte de separação. No mundo, essa rota sintética é realizada principalmente com metanol, pois com este álcool, então, a reação é mais fácil e a parte de separação fica muito mais simples. Os catalisadores que podem ser utilizados na reação de transesterificação se classificam em básicos, ácidos, heterogêneos e biocatalisadores. Dentro dos catalisadores básicos, a gente tem o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio. Os ácidos, dentre os ácidos, a gente tem o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Dentre os heterogêneos, também a gente pode classificar entre ácidos e básicos, e os biocatalisadores e enzimas, que são as lipases. As lipases funcionam como esses catalisadores inorgânicos, só que elas primeiro vão fazer o processo de hidrólise do ácido graxo para depois fazer a sua esterificação. A escolha de um catalisador ácido ou base tem a ver com a acidez do óleo. Então, para os óleos que têm pouca acidez, geralmente são escolhidos catalisadores bastante básicos, como hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Quando esses óleos são mais ácidos, então você opta por fazer primeiro a esterificação, usando ácido forte, como ácido sulfúrico ou ácido fosfórico, e depois a metilação, que é a esterificação. Continuando a caracterização da matéria-prima, a gente tem o álcool e o catalisador, que a gente acabou de falar neles, e a gente tem um problema sério que é o teor de água. O teor de água afeta diretamente a reação de transesterificação, porque ela dá origem ao ácidos graxos livres, que vai diminuir o rendimento da reação. Então, o teor de água tem que ser controlado tanto no álcool como no catalisador e também a pureza do reagente que nós estamos utilizando. Por isso, todos esses dois aspectos vão influenciar diretamente no rendimento da reação. Continuando com a caracterização da matéria-prima, os catalisadores e os álcools, como a gente acabou de falar, eles têm que ser, então, caracterizados com relação à sua pureza e teor de álcool. Uma outra possibilidade é a utilização de soluções alcoólicas com os catalisadores, principalmente no caso dos catalisadores básicos, no caso hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Tá? No caso, a reação irá ocorrer, mas haverá formação de água quando a gente usa diretamente o óleo vegetal misturado com o álcool e o catalisador básico. Então, vai formar água no meio, o que poderá, então, afetar o rendimento da reação. A gente acabou de falar que a água dá origem à reação de hidrólise dos ácidos graxos ou monoácidos graxos livres. Dessa forma, muitas vezes se opta, então, por trabalhar com soluções alcoólicas dos alcóxidos desses hidróxidos, pois eles não vão atuar no meio, os alcóxidos vão atuar no meio como nucleófilos para a formação dos ésteres. E neste caso, então, há a vantagem de não se formar a água no meio, assegurando assim que haja um melhor rendimento da reação.
Além disso, os alcoólicos também vão melhorar a fração de glicerina, que vai ter uma melhor pureza no final da reação, porque ela vai estar menos contaminada com água. Então, vamos falar um pouquinho da síntese de biodiesel. Podemos observar nessa figura os produtos da reação de transesterificação. Então, acima nós temos os ésteres, ou biodiesel, fração de biodiesel, e abaixo nós temos a glicerina ou glicerol. Podemos observar que a glicerina e glicerol é uma fração bastante escura. Como se produz então o biodiesel? Então pode ser produzido a partir de diversas maneiras, sendo que sua produção já é bastante conhecida. Existem várias rotas para essa produção. A catálise homogênea, que pode ser ácida ou básica, que é a mais utilizada. A catálise heterogênea também é ácida ou básica. A catálise enzimática, a partir de enzimas ou biocatalisadores, que são chamados lipases. A hidroesterificação e a utilização de fluido supercrítico. A reação de transesterificação. Vamos falar um pouquinho da catálise homogênea. A reação de transesterificação é o processo mais utilizado, em que apenas o produto que é formado, que são os ésteres, um dos produtos, é denominado biodiesel. Essa reação é uma reação de alcoólise, onde há a troca de álcool de um éster por outro álcool, é um processo similar ao da hidrólise. No Brasil, o etanol possui grande disponibilidade comercial e apresenta baixo custo, sendo o álcool geralmente utilizado para a produção do biodiesel. Essa reação de transesterificação ela vai reduzir a viscosidade dos triglicerídeos, melhorando suas propriedades físicas para o motor a diesel, deixando eles mais fluidos. Assim, os ésteres etílicos ou metílicos de ácidos graxos, conhecidos como biodiesel, podem ser usados como combustíveis alternativos para os motores a diesel. A catálise homogênea ela pode ser ácida ou básica. A escolha se faz a partir das características do óleo a ser utilizado. Óleos com baixos teores de acidez apresentam também baixo teor de peróxido, ou seja, são pouco oxidados. São geralmente óleos de boa qualidade. Estes são óleos de valor comercial mais alto. Para esse tipo de óleo, a catálise básica é a mais utilizada, bases fortes, como hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Já para os óleos com índice de acidez e peróxido maior, a catálise básica não funciona, pois por possuírem alto índice de acidez ocorrerá a reação de saponificação, formação de sabões, em uma maior extensão do que a de transesterificação. Neste caso, utiliza-se ácidos fortes e ocorrerá primeiro o processo de esterificação para depois ocorrer a transesterificação. A catálise básica é a mais utilizada, pois as condições de síntese são mais brandas, temperatura em torno de 40 graus, tempo de 1 hora. Já a catálise ácida, além de formação de sabão, esta catálise também demanda altas temperaturas e no mínimo 8 horas de reação. A catálise homogênea tem como desvantagem a geração de efluentes, pois após a reação devemos lavar o produto, o biodiesel, várias vezes para a retirada do excesso de álcool e do catalisador, que fica no meio. Essa lavagem é realizada com água quente. Além disso, outro produto, a glicerina formada, é de baixa qualidade, como a gente pode ver quando a gente viu lá naquela figura em que a glicerina está bem suja, pois estará contaminada com um catalisador possuindo baixo valor comercial. Dessa forma, a reação ocorre na presença, então, de um catalisador ácido ou básico, sob aquecimento. Os álcools utilizados são metanol e etanol. E há um maior número de artigos publicados em que se usa o metanol, principalmente no mundo, como álcool nesta reação. A catálise heterogênea para a produção de biodiesel é utilizada a partir de ácidos bases de bronze trilório. Porém, a cinética da alcoólise é lenta e requer que a reação seja realizada a próxima temperatura de ebulição do álcool, utilizado como agente de transesterificação. Para se utilizar um reagente como
na catálise heterogênica, ele tem que apresentar as seguintes características: apresentar sítios básicos ou ácidos de Bronze-Lowry, ou apresentar sítios ácidos ou básicos de base de Lewis. A atividade catalítica de sólidos que possuam sítios básicos de Bronze-Lowry está relacionada a fenômenos de interação entre o álcool usado como agente de transferificação e a superfície do sólido catalítico. Desta forma, os alcoólicos são gerados na superfície através da troca de cátions, como o sódio em uma zeólita de NaX com hidrogênio do álcool empregado na reação, como mostra a figura 1A. No caso, os sólidos básicos de Bronze-Lowry, que possuem em sua superfície um grupamento amônico quaternário, também há a formação de alcoólicos, mediante a adsorção do álcool na superfície do catalisador, como mostrado na figura 1B. Já os catalisadores ácidos de bronzes homogêneos ou heterogêneos são capazes de protonar o grupamento carbonila dos materiais graxos, levando à formação de carbocátions, como mostrado na figura 1C. Sólidos que possuam sítios ácidos ou baixos de Lewis estão entre os mais testados como catalisadores em potencial para a produção de biodiesel. A figura 2 pode ser observado que as moléculas de ácidos graxos são dissolvidas na superfície do catalisador e, devido à interação ácido-base entre o par de elétrons do oxigênio carbonílico, do ácido graxo e o metal presente na estrutura do catalisador, há um aumento da densidade de carga positiva no carbono carbonílico, favorecendo o ataque nucleofílico do par de elétrons de hidroxila alcoólica, com a consequente formação de intermediário tetraédrico. Este intermediário elimina uma molécula de água e o monoéster graxo formado permanece dissolvido na superfície do catalisador. Com a dessorção do monoéster, a superfície do catalisador fica livre para participar dos próximos ciclos catalíticos. Na figura 3, pode-se observar a interação entre o sítio básico de Lewis do catalisador com a molécula de álcool em uma reação de transesterificação. Essa interação ácido-base favorece o ataque nucleofílico do par de elétrons do oxigênio hidroxila alcoólica, do carbono da carbonila do éster reagente, com a consequente formação de um intermediário tetraédrico que vai dar origem a outra molécula de éster e um íon alcóxido. O alcóxido remove um próton da superfície do catalisador com a formação de outra molécula de álcool, regenerando assim o sítio básico do sólido catalítico, que fica novamente disponível para a participação de um novo ciclo de catálise. Podemos dividir os catalisadores inteligentes nas seguintes classes: zeólitas, óxidos sais inorgânicos, compostos de coordenação, líquidos iônicos, resinas iônicas, materiais laminares. Dentre eles, os hidroxissais laminares, os carboxilatos laminares, os hidróxidos duplos laminares e os óxidos estruturados. Classicamente, o termo zeólita vem sendo empregado para aluminatos cristalinos hidratados de estrutura aberta, constituídos por tetraédros de silicatos aluminatos ligados entre si por átomos de oxigênio. Vários autores utilizam zeólitas, bem como materiais obtidos por impregnação de metais em sua estrutura, como catalisadores heterogêneos para a produção de biodiesel. Óxidos inorgânicos têm sido amplamente investigados como catalisadores para a produção de biodiesel, sendo comum o uso de óxidos simples ou mistos que podem ser obtidos pela calcinação de um sal na presença de óxidos de interesse. Dentre os óxidos simples mistos, podemos citar o L2O3, o óxido de cálcio, o óxido de zinco e a zircônio. Existem outros compostos que podem ser utilizados, já foram testados também para a produção de biodiesel. São os compostos de coordenação, que podem ser formados por diversos complexos bimetálicos de cianeto, que são designados como F2/M2+, onde M2+, corresponde ao zinco, cobre, níquel, cobalto, que são baseados na impregnação de copolímeros de polietileno glicol e polipropileno glicol. Além disso, podemos ter também o uso de líquidos iônicos,
que um dos exemplos é o N-butil-3-metilimidazol, tetracloro idano e o cloroaluminato de trietiamina. Outro tipo de catalisador heterogêneo são as resinas de troca iônica, que podem ser catalisadores heterogêneos para esse tipo de reação, que podem ser resinas catiônicas ou aniônicas. Além disso, temos os hidróxidos laminares de óxidos estruturados, que correspondem a compostos do tipo de hidrotalcita ou possuem lamelas com estruturas de tipo brucita. Aqui temos um exemplo de uma planta de biodiesel que já trabalha com a catálise heterogênea, a partir de catálise heterogênea com óleo residual de palma. Isso é uma patente do professor Aranda da COP. Assim, podemos resumir que a catálise heterogênea tem vantagens e desvantagens. Suas vantagens são o processo mais limpo, que minimiza a geração de efluentes, tem uma produção de sabão reduzida, tem uma alta seletividade, é um catalisador reutilizável, produz um biodiesel mais limpo, produz um glicerol mais limpo. Dentre as desvantagens, a gente pode pontuar o seu maior custo e as operações de síntese são mais drásticas, como altas temperaturas, maior tempo de reação, em alguns casos a necessidade de pressões diferentes da pressão atmosférica. Na catálise enzimática, a reação de transesterificação é catalisada por uma lipase. A lipase é classificada dentro do grupo das enzimas como uma hidrolase. Para a síntese do biodiesel, existem duas categorias principais de biocatalisadores enzimáticos. A lipase extracelular, a enzima é previamente extraída do caldo fermentativo do micro-organismo produtor e então purificada. E a lipase intracelular, em que a enzima fica retida no interior ou na parede celular do micro-organismo produtor. O uso desses catalisadores enzimáticos na produção de biodiesel está sendo cada vez mais estudado por causa de algumas de suas vantagens, como a facilidade de hidrólise química por requererem temperaturas mais baixas, o que impede a degradação dos produtos, reduzindo os custos de processo. Além disso, as enzimas são biodegradáveis e são, portanto, menos poluentes do que os catalisadores químicos. No entanto, a produção de biodiesel em escala industrial, via catálise enzimática, ainda é muito restrita. Várias estratégias têm sido reportadas na literatura para solucionar o problema da estabilidade de lipase durante a transferificação dos triglicerídeos com álcool, incluindo a imobilização de lipase sobre substrato inerte ou adição gradual de fracionado de álcool ao longo do intervalo de tempo específico. O uso de vários compostos que sejam doadores de agrupamentos acila ou a utilização de biocatalisadores de células completas. A produção de biodiesel utilizando a transesterificação enzimática é promissora em comparação com a utilização da catálise química. Além disso, as lipases têm a capacidade de transformar os triglicerídeos e ácidos graxos livres em biodiesel, o que significa que elas são capazes de catalisar diversos óleos, incluindo os óleos usados com um teor elevado de ácidos graxos livres. Por outro lado, o biodiesel pode ser facilmente separado da mistura racional por filtração quando é catalisado por lipase, evitando a etapa de lavagem tão comum na catálise homogênea. As lipases comerciais mais utilizadas na biocatálise são, na verdade, produzidas a partir de micro-organismos, tais como fungos, leveduras e bactérias. Os fungos e as bactérias produzem a maioria das lipases usadas em aplicações biotecnológicas. Dentre elas, micro-organismos ou fungos filamentosos são uma fonte interessante para a produção de lipases. Para se obter o melhor rendimento na produção de enzimas, é essencial a seleção adequada do meio de cultura, dado que uma única lipase pode apresentar várias propriedades bioquímicas distintas. Existem dois principais obstáculos para o uso efetivo de lipase na produção industrial: a baixa estabilidade da lipase na presença de excesso de álcool, possível desativação,
e especialmente os custos de produção relativamente elevados de lipase comerciais, que têm impacto direto sobre o custo global da produção de biodiesel catalisado por lipase. Então, podemos resumir a catálise enzimática em que a gente tem que a catálise enzimática é uma boa alternativa a ser estudada na paratransesterificação usando os biocatalisadores. Tem como vantagem ser mais específico dos catalisadores inorgânicos, ter sua habilidade de esterificar ácidos graxos livres presentes na forma de ácido glicerol, como na forma livre em uma única etapa, a produção de uma fração glicerínica com teor mínimo de água, e pouco nenhum material inorgânico contaminante. Além disso, tem a possibilidade de haver a reciclagem do catalisador. Como desvantagem, temos o alto custo do biocatalisador apropriado, a inativação das lipases por contaminação da matéria-prima por álcools polares de massa molar, de baixa massa molar. Uma outra alternativa para a produção de biodiesel é a hidroesterificação. Quando temos um óleo que pode ser teor de ácido maior ou menor, dependendo do reagente que a gente utiliza, eu posso ter o processo de transesterificação e, ao mesmo tempo, tenho a reação de saponificação. Então, essas duas reações, dependendo da acidez do óleo, elas são concorrentes. Então, uma maneira de evitar essa concorrência entre essas duas reações para a produção do biodiesel é juntar esses dois processos. Então, juntando esses dois processos, eu vou ter a esterificação dos ácidos graxos mais a hidrólise, conhecido como processo já conhecido. Então, na hidroesterificação, a gente tem a hidrólise dos triacilglicerídeos, seguida pela esterificação dos ácidos graxos livres. Então, a hidroesterificação me permite o uso de qualquer matéria-prima de gordura animal, óleo vegetal, óleo de fritura usado, borras ácidas de refino de óleos vegetais, entre outros. E essas matérias-primas são totalmente transformadas em biodiesel independente da sua acidez e da umidade que possuem. Esse é um grande diferencial quando comparamos esse processo de hidroesterificação com o processo convencional de transesterificação. Então, na hidroesterificação, a gente tem os triglicerídeos, que são os óleos. A gente vai adicionar água e transformar esse triglicerídeo todo em ácidos graxos livres e glicerol. Então, nesse processo, há um aumento da acidez da matéria-prima após a hidrólise. E, além disso, obtém uma glicerina muito mais pura. Após a hidrólise, os ácidos graxos gerados são então esterificados com metanol ou etanol, obtendo-se então um éster alquílico com elevada pureza. Apenas a água é gerada como subproduto que retorna ao processo inicial de hidrólise. Então, aqui a gente pode ver um fluxograma de como funciona uma planta de hidroesterificação. E aqui a gente já tem no Brasil uma planta de hidroesterificação já em funcionamento no Brasil. Então, as vantagens da hidroesterificação seriam: é capaz de processar materiais que contenham ácidos graxos, possuem qualquer acidez, matéria-prima mais barata. Os ácidos graxos puros são intermediários importantes para os produtos químicos derivados de biomassa. O glicerol puro é um material muito importante na produção de hidrogênio a baixas temperaturas. A glicerina produzida é de maior grau de pureza e de menor valor comercial. Não há contaminação do biodiesel com resíduos de glicerol livre total, os monoglicerídeos, e não há necessidade de lavagem. Como desvantagem, temos o maior investimento inicial, a dificuldade na recuperação da glicerina com elevado grau de pureza, pois ela sai muito diluída da etapa de hidrólise. Uma outra forma de se produzir biodiesel é utilizando um fluido supercrítico, que a gente chama então de síntese sob condições supercríticas.
A condição supercrítica é um estado físico-químico especial. Nele, o estado da matéria é caracterizado pelas propriedades macroscópicas que ele apresenta. Qualitativamente, um sólido possui a forma e é rígido, um líquido é um fluido condensado tão denso quanto a fase sólida e toma a forma do recipiente que contém. Um gás é um fluido rarefeito que expande até ocupar todo o volume de seu invólucro. Tais estados dependem apenas dos valores de pressão e temperatura na qual uma determinada substância é submetida. Aí a gente pode observar na figura onde temos um gráfico de pressão por temperatura, onde a gente pode observar as limitações da fase sólida, líquida e gasosa. E aí a gente pode observar que tem um ponto que a gente chama de ponto triplo. Ele observa então que a fase gasosa se concentra na região de menor pressão e maior temperatura, ao contrário da fase sólida. A fase líquida surge intermeio à parte do ponto triplo. As linhas de separação dos estados físicos são definidas pelas descontinuidades de algumas propriedades físicas. Entre elas destacam a densidade, a viscosidade e o coeficiente de compressibilidade. Para a maioria das substâncias, a fase gasosa em relação à fase líquida possui uma densidade de 10 a 2 vezes a 10 a 3 vezes menor, a viscosidade de 10 a 2 vezes menor e a compressibilidade de 10 a 4 a 10 a 5 vezes menor. À medida que a pressão aumenta, a compressibilidade da fase gasosa diminui, a densidade aumenta. Da mesma forma, à medida que a temperatura aumenta, a viscosidade e a densidade da fase líquida diminui. Caminhando sobre a linha de coexistência do líquido e gás, as diferenças entre as fases líquidas e gasosas vão diminuir até o chamado ponto crítico. A partir deste ponto, conhecido como região supercrítica, a transição entre a fase líquida e gasosa não é mais viável através da descontinuidade das propriedades macroscópicas. Podemos dar como exemplo o gráfico diagrama da fase da água. A noção comum do fluido supercrítico é que qualquer substância cujo estado termodinâmico de pressão e temperatura esteja acima do ponto crítico. Essa noção não é completamente verdadeira. Isso é ilustrado pelo diagrama de fase da água, em que em altíssimas pressões observa-se uma fase 7, 10 e 8 do gelo. Outra ideia coerente da região supercrítica é onde os gases e os líquidos podem coexistir, pois não é possível observar a transição entre fase líquida e gasosa, como a gente pode observar na figura abaixo, em que você tem um aumento da temperatura, você vai ter então um aumento, o volume vai ficando constante e vai parecendo que a gente tem uma fase única. Neste caso, um fluido é aquecido sob volume constante, abaixo do ponto crítico, ele apresenta duas fases ao atingir uma determinada temperatura e o sistema passa a apresentar uma única fase. Podemos observar que, à medida que a gente muda a temperatura e a pressão, a gente tem uma modificação, como exemplo aqui, da constante dielétrica da água. A gente muda a densidade, a densidade muda à medida que a gente aumenta a temperatura. E isso acontece não só para a água, mas para também qualquer outra substância. Da mesma forma, a gente pode observar que a constante dielétrica, o produto de dissociação da água, também muda em função da pressão, o mesmo ocorrendo para outros compostos. As características dos fluidos supercríticos permitem que você tenha o que a gente chama de tecnologia supercrítica, em que a gente pode fazer uma série de aplicações. À medida que se muda a densidade de forma contínua, a constante elétrica é reduzida com o aumento da temperatura e a diminuição da densidade, tornando substâncias polares bons solventes de compostos orgânicos. O aumento da capacidade de transporte, no caso a extração, com a diminuição da velocidade de 10 a 100 vezes menor e o aumento do coeficiente de difusão de 10 a 100 vezes maior, também é associado com a alteração da concentração de íons livres, permite que a gente use esse líquido supercrítico
com o intuito de fazer uma extração. Da mesma forma, pode substituir os solventes orgânicos na indústria alimentícia, farmacológica, de polímeros no processo de extração supercrítica ou cromatografia para se fazer concentração, purificação, infusão e reações químicas de hidrogenação e polimerização, usando um solvente ecológico, no caso, na condição supercrítica. Além disso, a tecnologia supercrítica pode ser aplicada ao processamento de materiais, granulação fina e deposição de filmes finos, refinamento de fibras, usando os métodos de RES, Rapid Expansion of Supercritical Solution, como exemplo para a produção de micropartículas ou microfibras de sílica, no qual a sílica cristalina é dissolvida em água supercrítica. E, por final, a gente pode utilizar um líquido supercrítico, no caso, metanol, etanol, que é o álcool que a gente utiliza para poder fazer a reação de transesterificação para a produção de biodiesel. Essa produção de biodiesel pode ser feita tanto com auxílio de um cosolvente como não, somente o etanol ou metanol. As vantagens da síntese supercrítica não há necessidade de uso de catalisadores, não há necessidade de neutralização do meio e da etapa de lavagem, pode-se utilizar álcool com algum teor de água. A obtenção de uma glicerina muito mais pura, maior valor agregado, gera menor quantidade de resíduo. Desvantagem é o alto custo de investimento inicial e que se trabalha em altas pressões e temperaturas.